Oi meninas, boa noite. A gente vai dar continuidade à aula de saúde da mulher, falando sobre planejamento familiar. E hoje a gente vai falar sobre os métodos hormonais. Gente, os métodos hormonais é quando as mulheres tomam hormônio e esse hormônio vai agir de uma forma no corpo da mulher em que vai impedir a liberação de óvulos. Se a mulher está tomando hormônio e não tem óvulo, então não tem aonde o espermatozoide fecundar, tá? Tem alguns medicamentos em que impedem totalmente a liberação de óvulos e também outros que apenas dificultam o acesso do espermatozoide aos óvulos liberados. A gente vai ver agora quais são esses tipos de métodos hormonais. Os hormônios, os hormônios utilizados para evitar a concepção é o estrogênio e a progesterona, que é conhecido também, pode ser também chamada de progestina, que é semelhante ao progesterona. Os métodos hormonais, eles evitam que o óvulo seja fertilizado. Mas claro, gente, para que isso funcione, para que esse método funcione, a mulher tem que tomar corretamente a medicação, o hormônio, certo? Pode ser tomado via oral, pode ser inserido na vagina, pode ser aplicado na pele, implantado sobre a pele, pode ser injetado pelo músculo, que são os anticoncepcionais injetáveis. E aí, todo hormônio, todo método hormonal, gente, ele pode ter efeito colateral. E aí, também restrição de uso. Por exemplo, eu posso engordar tomando um anticoncepcional injetável. Eu posso diminuir minha libido tomando um anticoncepcional oral. Eu posso ter uma redução na lubrificação da vagina tomando hormônio. Então, há várias coisas que o método hormonal pode desencadear, pode ter esse efeito colateral. E é necessário que nós, como profissionais de saúde, oriente a mulher quanto os pontos positivos e os negativos de um método hormonal. Então, ela tem que saber que pode causar efeitos colaterais, quais são os efeitos mais comuns que pode causar e que a eficácia do método depende da forma que ela vai tomar essa medicação. A primeira medicação é o contraceptivo oral, tá? Que a gente conhece como pílula. Existe a pílula combinada, que ela é eficaz e reversível, composto de 2 hormônios que vão impedir a ovulação. E aí tem que se tomar a pílula diariamente, no mesmo horário, tá? Para que ela consiga ser eficaz. Mulheres que têm doença cardíaca, pressão alta, derrame, trombose, diabetes, câncer de mama, que estejam amamentando e fumantes após 35 anos não podem tomar anticoncepcional oral, certo? Porque o risco aí de sofrer algo mais grave. Se esquecer a pílula, como é que a gente faz? Tome sempre uma pílula assim que lembrar e continuar tomando uma a cada dia. Se você deixar de tomar 3 pílulas ou mais, ou se começar uma cartela com 3 ou mais dias de atraso, tem que usar preservativo ou evitar fazer sexo nos próximos 7 dias. Se por acaso deixar de tomar 3 pílulas ou mais na terceira semana, tem que usar preservativo nos próximos 7 dias ou evitar fazer sexo. Além disso, pule as pílulas não hormonais, porque tem cartela em que tem as pílulas que não contêm hormônio, que é um placebo, tá? E comece a tomar as pílulas hormonais imediatamente a partir da cartela seguinte. Caso você deixe de tomar alguma das pílulas não hormonais, as últimas 7 pílulas somente em cartelas que tem 28 pílulas. Então descarta as que não tomou e aí continua tomando as outras. Gente, essa orientação que eu estou dando é uma orientação de modo geral, mas normalmente cada anticoncepcional oral, ele vem com a instrução de uso, de o que é que tem que se fazer quando se esquecer de tomar 1, 2 ou 3 pílulas, certo? É necessário, gente, realmente tomar sempre no mesmo horário, todos os dias, certo? Pílula apenas com progestina. Como eu falei, tomar todos os dias do mês e no mesmo horário.
Essa pílula ela pode causar um sangramento irregular, tá? As taxas de gravidez podem ser levemente maiores com esses comprimidos do que com os combinados. Então, os combinados é mais eficaz do que o que só tem a progestina. Normalmente a progestina é indicado para quem é lactante, para quem acabou de ter o bebê, certo? Então, para quem acabou de ter o bebê, é uma escolha boa como anticoncepcional oral, certo? Normalmente, quem não pode tomar estrogênio, aí o médico opta pela pílula só com a progestina, certo? Mas, gente, o ideal é que seja combinado. Essa foto que vocês estão vendo aí no cantinho da tela é um anticoncepcional chamado Quilaira. É até um anticoncepcional que eu tomo. E aí, vocês estão vendo que as pílulazinhas, elas são, uns tem amarelo mais escuro, rosa. Então, ela é combinado e ela faz uma mistura de hormônio. Então, quando chega nos dois últimos, que é as duas pílulas brancas, são os dois placebozinhos. Então, tem uma ordenzinha a seguir de todos os dias da semana, tá? E nessa própria caixinha tem também a orientação de se esquecer alguma pílula, como é que se tem que proceder. Injeções contraceptivas. Há dois tipos de injeção, gente. A que é mensal, ou seja, todo mês você vai lá no posto de saúde ou até na farmácia e aplica, e que é de 3 em 3 meses. É eficaz quando é usada corretamente e mesmo assim só sobre avaliação médica, porque tem contraindicações e tem efeitos colaterais. Tanto, gente, que quando a pessoa interrompe esse método contraceptivo, que é a injeção, ela pode ter uma desregulação na menstruação, tá? E se atentar, porque quando interromper essa injeção, a fertilidade da mulher vai voltar. E como o ciclo menstrual também pode se alterar pela pausa do hormônio, você não vai saber qual é o seu dia fértil. Então é necessário usar um método contraceptivo como a camisinha, se não deseja engravidar. Com a injeção trimestral, pode haver um atraso na retomada da fertilidade da mulher, certo? Então, a dosagem de hormônio nessa injeção trimestral, ela realmente é muito alta. Então, uma opinião minha, tá? Eu mesmo não gosto da injeção contraceptiva. É uma bomba de hormônio muito grande no corpo. Eu tive uma experiência ruim porque eu engordei muito. Então, tem mulheres que não têm esse efeito. Tem mulheres que emagrecem até com a injeção contraceptiva e depende muito de cada mulher. E para escolher o método, gente, tem mulheres em que esquecem muito, são muito esquecidas, esquecem de tomar a pílula. Então, a injeção contraceptiva, ela acaba se tornando um pouco mais eficiente. Então, se você tomou a pílula na segunda-feira, dia 18, certo? De maio. Então, dia 18 de junho, a injeção. Então, no dia 18 de junho, você vai tomar a injeção de novo. Ah, professora, mas se por acaso, dia 18 de junho, cair num domingo e eu não tiver aonde ir pra aplicar, você pode tomar no dia seguinte, sem problema nenhum. Só não pode esperar muitos dias, certo? Contraceptivo de emergência. Gente, o nome já diz, ele é de emergência. Por exemplo, você estava tendo uma relação sexual com camisinha, a camisinha estourou. Então, a gente vai tomar a pílula do dia seguinte. Por que dia seguinte? Porque normalmente é no outro dia após a relação sexual. Mas o nome mais correto é contraceptivo de emergência. E aí, é uma chance para a mulher evitar uma gravidez. Contraceptivo de emergência não é um método abortivo. Então, se por acaso a mulher engravidar e tomar o contraceptivo de emergência, ele não vai abortar o bebê, certo? Então, ele não é um abortivo. Então, ele impede ali a ovulação. A ovulação não, a fecundação. E aí, o ideal é que ela seja tomada até 72 horas, ou seja, até 3 dias. Porém, a eficácia é que até 24 horas ela tenha uma boa eficácia. Após disso, já fica um pouco mais
comprometido. Gente, esse método, esse contraceptivo de emergência é uma dose muito alta de hormônio. É mais alto do que a pílula que é normal que se toma diariamente. Então, não é um método que é para ser tomado regularmente. Então, você não pode pegar um contraceptivo de emergência e tomar todos os dias, de forma alguma, senão você vai prejudicar o seu corpo, certo? Então, é realmente só de emergência. Não é tão eficaz quanto outros métodos hormonais. Outra coisa, não adianta também tomar contraceptivo de emergência todo mês. Uma hora vai perder o efeito, certo? Então, o ideal é que se tome no máximo 2 vezes por ano. Então, se por acaso fez uma vez, não, vou tomar um contraceptivo de emergência, e no outro mês de novo, é melhor procurar um método realmente regular para que você fique mais tranquila em relação a uma gravidez. E lembrando, gente, que todos esses métodos hormonais também não impedem a doença sexualmente transmissível. Então, é necessário que, se quiser evitar essas infecções sexualmente transmissíveis, se use camisinha, certo? Implante contraceptivo. Gente, esse implante contraceptivo é bem interessante, porque você coloca sobre a pele, tá? E ele vai liberando hormônios. Quem coloca é um profissional de saúde e pode ser uma vez a cada 3 a 5 anos. Ele tem uma eficácia realmente muito boa, é de longa duração, é reversível e é fácil de esconder no corpo. Pode ser usado durante a amamentação e após o parto. Pode ser uma alternativa às mulheres para quais o uso do hormônio estrógeno é contraindicado. Tá aí a fotozinha para vocês do implante. É realmente bem tranquilo, porque você não vai precisar estar tomando injeção, você não vai precisar estar lembrando de tomar comprimido todos os dias, e é realmente um método seguro. Esse método, gente, não é fornecido pelo SUS, tá? É um método que é pago, você tem que fazer de forma realmente particular. Adesivo anticoncepcional. Gente, o adesivo anticoncepcional, como a palavra já diz, é um adesivo que você vai colocar na pele, onde ele vai liberar hormônios que são eficazes para prevenir a gravidez. O adesivo ele não é transparente, ou seja, então ele pode ficar visível dependendo de onde você colocar e dependendo das roupas que você vestir. E diferente do implante, que o implante coloca e pode durar de 3 a 5 anos, o adesivo você troca ele uma vez por semana durante 3 semanas seguidas, parando o uso durante a 4ª semana, e aí depois esse ciclo é repetido. Se por acaso o adesivo se soltar ou cair, se tem que consultar o folheto de informações ao paciente que tem já na embalagem. Então tá aí, ó, a foto para vocês os possíveis lugares que você pode colocar o adesivo anticoncepcional. Aí é uma opinião realmente minha, não gosto muito desse método, porque justamente fica muito exposto, tá? Você vai para uma praia, vai botar um biquíni e tá lá o adesivo no seu corpo. Então é um método que eu não gosto só por causa disso. Mas claro que isso varia de mulher para mulher. Anel vaginal. Anel vaginal, gente, é um anel de plástico que vai liberar hormônio continuamente, colocando na vagina pela própria mulher. Ele deve ser deixado no lugar por 3 semanas e depois ser removido por 1 semana. E aí o ciclo é repetido. A cada vez que você troca, você tem que trocar o anel. Não pode ser usado o mesmo anel. Esse anel ele é comercializado em tamanho único, pode ser colocado em qualquer parte da vagina. E o bom é que o parceiro ele não sente o anel durante a relação sexual. Exige que a mulher controle o número de semanas que permanece no lugar, para você não usar o mesmo anel por mais de 3 semanas, certo? Porque se você usar por mais de 3 semanas, ele vai perder até a eficácia e não vai adiantar. Então tem que ter esse controle. Pode causar corrimento, desconforto na vagina e irritação. Então, se por acaso causar isso, a mulher tem que remover o anel vaginal e escolher outro método que se realmente adeque mais a ela, que se adeque mais ao seu corpo.
Bom, gente, a gente finaliza a aula agora desses métodos de barreira, tá? Próxima aula a gente vai falar sobre os métodos mecânicos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida sobre qualquer método, é só me procurar, tá? Que eu tô aqui à disposição de vocês. Beijos, tenham uma boa noite.